E aí, gente, tudo bem com vocês? Estava aqui escutando música, adiando de gravar esse vídeo, porque eu não gosto de gravar vídeo que parece que eu tô impondo alguma coisa na vida das pessoas. Só que é uma coisa assim que eu preciso ser sincera com vocês, porque eu também, lá no início do meu processo, né, quando eu tava pesando 100 quilos, eu procurava por coisas muito fáceis, sabe, para emagrecer mais rápido. E infelizmente não existe algo milagroso para a gente perder peso de forma rápida. Eu sei que hoje tem esses Monjaro, eu não sei como que é o nome direito, mas eu sei que é alguma coisa assim. E eu vi muita gente usando e perdendo peso muito rápido. E eu achava isso legal, porque se você consegue encurtar o caminho, né, se você não for ter nenhum prejuízo à saúde, eu acho até legal. Só que, gente, não é milagre, tá? Eu vi pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e a pessoa, não sei, não conseguiu manter a alimentação, então não conseguiu reduzir e a pessoa continuou com o mesmo peso. Teve pessoas que perdeu algum peso no começo e depois parou. Então não existe nenhuma saída que seja fácil, tudo vai exigir algum sacrifício pra gente perder peso. Então não existe milagre. Por muito tempo eu procurei um milagre, eu ia adiando, ficava pesquisando, ficava às vezes horas na internet pesquisando alguma coisa para emagrecer, em vez de levantar e fazer uma refeição saudável, em vez de levantar e praticar alguma atividade física. Então eu quero falar para vocês coisas que eu precisei mudar para perder peso, sabe? Que eu não consegui perder peso de forma milagrosa. Eu pensava, né, quando eu tava bem obesa, eu pensava que eu faria qualquer coisa para perder peso. Às vezes alguém falava assim para mim, ai, peguei virose e perdi 5 quilos. Eu ficava com inveja da pessoa. A nossa cabeça fica muito doente quando a gente tá obesa. Eu estava com a cabeça muito doente, a ponto de eu achar que eu poderia ficar doente só para conseguir perder peso. Nossa, olha os pensamentos nossos, e é uma coisa muito triste, sabe? Eu acho que a gente até precisa curar nossa mente, por isso que eu falo, o primeiro passo para o emagrecimento é cuidar da nossa mente. Depois a gente vai conseguir cuidar do nosso corpo. Eu precisei cuidar da nossa mente, da minha mente em primeiro lugar, e hoje eu faço tudo para ser saudável. Então teve alguns pontos que eu mudei, que eu vi que me ajudaram muito. Primeira coisa, eu tomava café com muito açúcar, muito. Eu não conseguia tomar café com açúcar moderado. Eu tomava com bastante açúcar. Então, para mim um passo muito difícil foi tirar o açúcar do café. E eu nem gosto de falar para as pessoas, que as pessoas acham que pessoa que toma café sem açúcar se acha, eu gosto de falar para todo mundo, eu nem gosto. Quando alguém me oferece café com açúcar, eu tomo café com açúcar que a pessoa fez. Não faço, eu não quero porque eu só tomo sem açúcar, não. Quando eu tô em algum lugar, eu tomo café com açúcar. Na minha casa, que eu tomo todo dia, que eu tomo bastante café, eu só tomo café sem açúcar mesmo. E café é bom, né? Ele ajuda a acelerar o metabolismo, eu já gosto de café, então só tirei o açúcar. Eu acho que isso foi um ponto muito importante, porque eu poderia ainda estar lá nos 85, que foi quando eu travei, não conseguia mais perder peso, porém eu não estou. E não tá sendo fácil não, viu, gente? Você chega num peso, parece que você fica meio que travado, mas você tem que sempre ir fazendo alguma coisa, mudando alguma coisa. Você não precisa mudar tudo de uma vez, eu não mudei tudo de uma vez, fui mudando aos poucos, tá? O café, eu acho que nem foi o primeiro ponto, né? Mas foi uma mudança, assim, muito importante, né? Imagina você tomar café 3, 4 vezes por dia e tomar tudo com açúcar. Era o que eu fazia, então hoje eu tomo essa mesma quantidade, mas sem açúcar. Outro ponto foi começar a praticar atividade física, tá? Eu não fazia tudo, musculação, isso e aquilo, eu fazia o que eu conseguia, né? Se eu conseguisse fazer 20 minutos de cardio, eu fazia. Eu nem fazia musculação no começo, e eu sei que musculação ajuda muito, né? Ainda mais que cardio, e eu consegui perder bastante peso fazendo só cardio na minha casa, né? Fazia isso, fazia meia hora de dança. Às vezes eu tinha só um quintal que não era grande. Eu ficava rodando, fazendo caminhada no quintal. Às vezes eu tentava dar uma corridinha, aí eu voltava a andar. Eu escutava música ou escutava podcast que eu adorava também. Então, primeiro ponto, né? O açúcar que eu tirei do café. E começar a praticar alguma atividade física. Você pode começar aos poucos, mas precisa. Isso é questão de saúde, né? Nem só emagrecimento, a gente precisa praticar atividade física para nossa saúde. Outro ponto é que eu comecei a tomar água
eu fiz o cálculo para eu saber o tanto que eu precisava tomar e tomar um pouco mais. Então hoje eu tomo bastante água. E água, às vezes eu tomo água, tipo, você vai na academia treinar, você toma tanta água e quando você sai você tá mais pesado do que você entrou. É normal, mas a água ajuda a gente não reter o líquido, né? Até é estranho falar, mas é isso mesmo. Então eu comecei a tomar água certa que eu não tomava. Outro ponto sobre alimentação, eu não comecei a fazer dietas assim radicais, sabe? Mas eu precisei mudar. Eu comia ovo frito, eu comia carne frita, frango frito, tudo era fritura, sabe? E na época que eu comecei a mudar, eu comprei air fryer, então tudo eu fazia com air fryer, né? Queria fazer batata, gente, tudo não tem o gosto do óleo, sabe? Que o óleo que parece que deixa as coisas gostosas. Então eu, por exemplo, batata que eu comecei a fazer na air fryer, carne, frango, não tinha o mesmo gosto dela frita no óleo ali, sabe? Mas eu sabia que era saudável. E ovo, eu compro uma manteiga, sabe? Uma manteiga que é boa e eu frito com a manteiga quando eu preciso fritar. Arroz que eu comia muito, eu pelo menos diminuí, coloquei legumes. Nossa, quantas vezes eu comi sem arroz, sabe? Mas a gente precisa de carbo, então às vezes eu substituía por batata, algum purê, outra coisa assim. Mas eu melhorei, porque não é só comer lanche, pizza, essas coisas assim. É você comer errado, comer salsicha, comer presunto, mortadela todo dia. Então eu comecei a melhorar minha alimentação. É, e hoje, assim, eu tenho, por exemplo, café, até hoje eu tomo sem açúcar. Atividade física que eu comecei só fazendo em casa, hoje eu vou na academia. E eu vou na academia e eu chego lá, eu falo, por mais que eu esteja desanimada, chego lá, eu falo, eu já tô aqui, eu não vou treinar de qualquer jeito, eu não vou perder o meu treino, eu vou dar o meu melhor. Então eu vou e me esforço muito para dar o meu melhor. E assim, gente, um fator muito importante que às vezes a gente não tem, ainda mais quando a gente está muito tempo na obesidade, é paciência. Você não vai perder peso de uma hora para outra. Eu também queria, eu começo a fazer alguma coisa e eu quero que seja na hora. Eu quero ver, eu quero acordar amanhã com a barriga chapadinha. E não é assim. Então, não ter paciência faz a gente desistir no meio do caminho. Várias vezes eu comecei, não tive resultados imediatos, é óbvio, e eu parava no meio do caminho. Depois, quando eu ia ver, eu estava pior do que eu estava antes, então eu tinha que começar tudo de novo, sabe? Aí dessa vez faz mais de um mês que eu tô treinando tudo, porque eu falei pra vocês que eu relaxei tudo de novo, eu comecei a ganhar peso, mas é o que eu tava conversando com uma amiga esses dias. Eu não voltei a perder peso porque perdão, não voltei a ganhar peso porque eu parei com dieta, tudo e tal. Não, gente, eu relaxei mesmo, eu não tava indo treinar. Você não vai precisar ter uma vida de dieta pro resto da vida. Se você quiser perder muito peso, tipo um mês, você vai precisar fazer algumas coisas bem radicais. Mas não quer dizer que depois você vai voltar se você não manter essas mudanças. Mas você precisa melhorar. Sabe, você precisa continuar treinando, você precisa continuar tendo uma alimentação, você não pode voltar e fazer tudo que você estava fazendo de errado antes, sabe? No meu caso, eu parei de treinar mesmo. Eu ia treinar acho que 1, 2 vezes por semana, fazia de qualquer jeito só pra ir embora, falava, vai, fiz 3 exercícios, já tá bom, quero ir embora. E aí tava comendo lanche quase todo dia. Nossa, a gente tava pedindo muito lanche, muita coisa aqui, sabe? Então não foi que eu voltei mesmo sendo certa, não, eu já estava fazendo as coisas erradas tudo de novo, tá? Então é muito importante que a gente trabalhe a nossa mentalidade para entender que é um processo que talvez não seja imediato, né? Ter paciência porque os resultados não vão ser rápidos, né? Eu levei 10 anos para engordar, chegar no peso que eu tava, eu quero perder em uma semana, não vai ser assim. Então precisa ter paciência e precisa ter mudanças diárias, sabe? Tenha dias leves, sabe? Não precisa todo dia você querer comer uma pratada de comida, comer, sei lá, pão com mortadela, alguma coisa assim que seja muito pesado. Você pode ter dias leves, escolher uns 2, 3 dias para à noite você fazer uma coisa diferente, mas sem exagero também, porque se a gente quer perder peso mesmo, a gente precisa fazer sacrifícios. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Porque muitas vezes eu quis o caminho rápido e eu não encontrei. Se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu já teria feito várias cirurgias para perder peso, porque eu estava desesperada.
Mas uma coisa que eu vi, eu consigo perder peso se eu me dedicar. Tanto que eu consegui, né? Sair lá do 85 para chegar no 69. Então é só você focar e ter paciência, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que tenham gostado e não deixe pro ano que vem você começar a fazer promessa, tá? Já começa hoje, vai fazendo tudo que você precisa e o ano que vem você já vai estar nesse caminho, só continuar fazendo, tudo bem? Então é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.